jogáveis no modo estavam áreas das pesquisas de Shushitoff, né, em Shinobu. Então aqui é o primeiro momento em que eu estou contando a história e a gameplay também se passa no mapa propriamente dito, certo? Nesse exato momento rola, digamos que a gameplay do Shinobu storyline aqui, né, dentro da nossa linha do tempo. E aí uma vez o Shushitoff tendo pego lá no Shinobu que ele utilizava, eles voltaram para Darius, só que, como já citado, a Darius estava muito infestada com os zumbis da Samantha e eles não tinham muito mais o que fazer. A Darius, lembrando que foi o último mapa, o quarto mapa do Road at War. Então, nesse momento, né, a gameplay da Darius também entra dentro da nossa história, né? Esse é o momento em que a gente está jogando na Darius dentro da história. E aí, o que acontece em Darius é que, sem querer, utilizando a Wonder Waffle DG2, eles meio que energizaram o teleporter da Darius, né, dando um tiro no teleporter. Como a DG2 era muito poderosa, isso meio que rompeu o espaço-tempo, fazendo eles serem teleportados para o futuro, mais propriamente para o final dos anos 60. O local onde eles apareceram foi num teatro abandonado na Alemanha, que a gente conhece como Kino der Toten, um dos mapas do Black Ops 1. Então aqui se encerra os acontecimentos do Road at War, começa os acontecimentos do Black Ops 1, certo? Vocês podem ver que o Road at War meio que prepara todo o terreno da história. Ele termina com os 4 personagens sendo teleportados para o futuro devido a esse pequeno incidente que aconteceu com a DG2 e o teleporter, certo? Ok, aqui no Black Ops 1, o Richthofen continua com o seu plano de substituir a Samantha e logo ele descobre que esse teatro, né, que eles estavam, ele inclusive era no futuro, né, como eu falei, era em 1960, era na verdade um outro local secreto de experimentos do Grupo 935, mas isso não importa muito. A descoberta mais importante naquilo é que poderiam existir outros teleporters em alguns locais do mundo capazes de atuar como máquinas do tempo, assim como aconteceu lá na Darius. E era isso que eles colocaram como objetivo, era isso que eles buscavam. O local principal a ser explorado era um cosmódromo soviético, que a gente conhece como Ascension, o primeiro mapa de DLC do Black Ops 1. Só que antes de a gente continuar a história do Richthofen e do seu grupo que iriam até Ascension, né, em busca do tal teleporter, outros fatos precisam ser explicados. Então vamos voltar rapidinho para a época da Segunda Guerra Mundial. Como o Richthofen foi teleportado para o futuro, o Menzies havia desaparecido e vários outros cientistas do grupo 935 o grupo em si estava praticamente acabado, né? Assim, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos conseguiram se apoderar de algumas das pesquisas do grupo 935 e formaram cada um seus próprios grupos de pesquisa em torno do elemento 115, certo? A gente aprende mais sobre o grupo soviético, o mapa Ascension e o mapa americano 5, né, que é um dos 2 mapas que já vem com o Black Ops 1, outro é aqui, como vocês sabem, né? Vale ressaltar que tanto Ascension quanto 5 se passam ao mesmo tempo na ordem cronológica aqui da nossa história, né? Então tenham isso em mente. De volta agora ao futuro, né, no caso, pro final dos anos 60, eu vou contar para vocês a história do mapa Ascension, antes de dizer o que aconteceu no mapa de fato, certo? Em algum momento, antes do Richthofen e a sua trupe, né, chegarem ao mapa Ascension, 2 cientistas russos estavam trabalhando com a ajuda do elemento 115 em algo chamado Mercúrio, que nada mais é um equipamento que a gente conhece como Gersh Device. Um cientista da voz e o outro era o seu chefe, o Dr. Gersh, que em determinado momento ordenou que o Yuri parasse com o seu trabalho de pesquisa no Projeto Mercúrio e começasse a trabalhar em mandar macacos para o espaço, provavelmente devido, né, à corrida espacial que acontecia na época entre Estados Unidos e União Soviética. O Yuri, obviamente, fez essa decisão de parar de trabalhar no Projeto Mercúrio, mas teve que aceitar. Enquanto isso, no mapa 5, que se passa no Pentágono, lá nos Estados Unidos, os americanos, que, como eu disse, também se de algumas pesquisas do Grupo 935, faziam também os seus experimentos e criavam novas armas utilizando o elemento 115. Nesse momento, a Samantha, que continuava no controle dos zumbis, resolve atacar todo mundo que trabalhava com o elemento 115. Por isso, então, na nossa história, o Pentágono, no caso o mapa 5, foi invadido por zumbis. Ou seja, em Ascension, os russos estavam trabalhando com o 115 e na 5 os americanos trabalhavam com o 115 e a Samantha resolveu atacar todo mundo que tinha o 115. Então, por isso o Pentágono também foi invadido. Vale ressaltar que lá no Pentágono, lá na 5, a gente não joga com os 4 classes de personagens principais, o Richthofen, o Dempsey, o Tak e o Nikolai, já que eles nunca chegaram aí no Pentágono. Na 5 a gente joga com alguns presidentes lá que não importam muito para nossa história. E assim, na 5 os zumbis invadem também a Ascension, né, já que o Yuri e o Gersh também trabalhavam com o elemento 115 lá. Só que lá a Samantha toma controle do Yuri e força ele a terminar de trabalhar escondido no
Projeto Mercúrio, em vida ao equipamento chamado Gursh Device, que para quem não conhece ou não se lembra, dentro dos mapas funciona como uma granada tática, que ao você jogar no chão, suga todos os zumbis em volta para dentro dele. O Gursh Device é um item utilizável dentro do modo zombie. O Yuri, então, sobre o controle da Samantha, utiliza o Gursh Device contra o próprio Gursh e faz com que ele, semelhante ao que aconteceu com esses lados, acabe conseguindo apenas se comunicar através de tecnologia, via eletrônicos ou algo do gênero, né? Ou seja, o Gursh existia dentro da tecnologia, né? Ele tinha morrido como um ser humano, mas a alma dele ainda podia se comunicar através da tecnologia, ok? Então a Samantha libera os zumbis no mapa Ascension e é aí que os nossos 4 personagens chegam ao mapa, né? A partir daqui nós precisamos resolver o easter egg do mapa para prosseguir. Ascension foi o primeiro mapa de zombies que easter egg grandão, né, como a gente conhece hoje em dia, para ser resolvido. Consequentemente, isso enriqueceu bastante a história, né, já que agora a gente não precisa participar ou algo do gênero para entender o que estava acontecendo. Durante o easter egg, a gente tem que ir ouvindo o Gursh, né, que agora está se comunicando através de tecnologia, para ajudar ele e libertar ele, porque ele estava preso no Ether, tá? Só que, ao completar o easter egg, apesar da gente libertar, ele não volta à sua forma física, ele acaba por se tornar uma espécie de bolinha, ela que representa a sua alma. É como se ele não tivesse um corpo humano para utilizar, né? Enfim, os acontecimentos do easter egg acabam por também levar a uma sobrecarga do teleporter da Ascension, e isso faz os 4 personagens serem teleportados no tempo, novamente para o futuro, mais precisamente para 2011, em Call of the Dead, o segundo mapa DLC Black Ops 1, ok? Esse é um mapa que envolve o George Romero, que é aquele famoso diretor de cinema que fez vários filmes de zumbis, né? Acontece que a Call of the Dead, localizada na Sibéria, era mais um laboratório abandonado utilizado lá na Segunda Guerra Mundial pelo Grupo 935. E aí o George Romero resolve visitar o local para gravar um filme que envolveria toda essa intrigante história do Elemento 115. Porém, ao chegar lá, eles acabam também todos sendo zumbificados e sobram apenas 4 atores que são os personagens jogáveis do mapa. Já os 4 que está chamado, o Richthofen, o Denzin, o Takeo e o Nikolai, como eu disse, também foram teleportados para o mapa, só que eles estão na verdade presos atrás de uma espécie de porta de cofre trancada, né? E aí, durante o mapa, o Richthofen pede então para os 4 atores que eles obtenham um objeto chamado Golden Rod. Isso é durante o Call of the Dead. A Golden Rod basicamente é o tal aparelho específico, né, que eu citei lá atrás, quando a Samantha ficou furiosa pela morte do Maxis, e o Richthofen precisava de um plano, né, para trocar de corpo com ela, né? Eu cheguei a falar para vocês da Golden Rod. Então, o easter egg da Call of the Dead, a gente consegue entregar a Golden Rod para o Richthofen, e aí ele e os outros já podiam usar o teleporter de novo, que estava dentro dessa sala trancada, né, que eles estavam, que a gente não chega a ver durante o mapa, e aí eles podiam, que era uma Shangri-La, o terceiro mapa de DLC do Black Ops 1. Como eu citei bem mais no começo do vídeo, o Richthofen já tinha passado no Shangri-La, né, e lá mesmo ele conseguiu diversos conhecimentos sobre coisas importantes dessa nossa história, como MPD, o controle dos zumbis, a própria Golden Rod, que a gente acabou de conseguir, e a Focus in Stone, que era o objetivo da vez. Completando então o easter egg de Shangri-La, a gente acaba sendo recompensado no final dele com a Focus in Stone, que eu citado para vocês há um tempo atrás. Um fato interessante, inclusive aqui, uma curiosidade apenas, é que o altar sobre o qual fica a Focus in Stone no final do easter egg tem o nome do Richthofen gravado nele. Isso aconteceu justamente por conta das 3 semanas que o Richthofen passou em Shangri-La lá atrás, né? Porque lá, que era muito primitivo, idolatrava e tratava ele como um deus, né? Então é bacana, tem essa quantidade, né? Quando você joga o mapa, você vê o nome do Richthofen escrito no altar onde está a Focus in Stone. Tendo então pego a Focus in Stone, o Richthofen agora só precisa voltar a completar o seu plano, e é justamente para lá que a gente vai no 4º mapa de DLC do Black Ops 1. Chegando na Lua, na Moon, nós finalmente podemos ver como que é a tal Griffin Station, né? Já que a gente joga nela e, claro, a gente vê a pirâmide, né? A chamada NPD. O easter egg, obviamente, em torno da gente completar o tal plano do Richthofen. Então, após fazer praticamente todos os passos do easter egg, o Richthofen consegue finalmente trocar de corpo com a Samantha e tomar posse dos zumbis. Basicamente, a alma do Richthofen vai para o corpo da Samantha e a Samantha para o corpo do Richthofen. No entanto, nem tudo estava perdido ainda. Lembram que o Dr. Maxis mandou a Samantha matar todo mundo e acabou sendo assassinado, né, ou se suicidando, que seja? Eu falei que agora ele estava meio que em outra dimensão, ele podia se comunicar através da tecnologia. Pois é, ele nesse momento utilizou computadores espalhados pela Moon para entrar em contato com o Takeo, o Dempsey e o Nikolai
Richthofen para fazer eles três atirar 3 mísseis extremamente poderosos e interessantes à Terra. Uma tentativa meio que desesperada de acabar com a maioria dos zumbis que estavam lá e diminuir o poder do Richthofen, né, que agora controlava os zumbis. O easter egg no mapa acaba justamente com os personagens conseguindo enviar os mísseis, e aí ficava a dúvida sobre o que aconteceria no futuro. A gente chega a ver os mísseis atingindo a Terra, mas não sabemos exatamente as consequências disso. Aqui então acaba toda a história contada no Black Ops 1 e tudo que vier daqui pra frente.